Gente, boa noite, da paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa, que nos ajuda nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita, esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Eu vou pedir licença a vocês, vou só tirar essa máscara, porque eu falo muito, vocês vão ver, e às vezes eu fico sem ar, viu? Tenham piedade, é uma atitude de caridade que vocês estão fazendo hoje com o cristão, viu? Vocês estão bem? Muito bom, né? Bom, o tema que a gente vai conversar hoje é um tema que eu particularmente gosto muito, porque é um tema relacionado a um fundamento da doutrina espírita. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo em relação a esse tema. Eu ia fazer palestra num centro espírita centenário que tem aqui em Salvador. E o tema era esse. Aí eu peguei lá o material, fui preparar o material, e aí eu comecei a pensar o seguinte, olha como a gente vai, a imaginação vai. Eu falei, isso aqui está tudo errado. Imagina. Um jiqueense pegando Allan Kardec e dizendo isso aqui está errado. Mas o que estava errado? Não o que estava escrito, mas a ordem. Eu achava que aquilo lá estava na ordem errada. Que para você adorar alguma coisa, você tem que nascer primeiro, né? Então, botava lá a lei de reprodução na frente, porque você tem que nascer para depois progredir. E foi mudando. Eu devo ser um bom ator, porque no final o povo até gostou da apresentação e achou que tinha lógica o que eu falei. Mas outras oportunidades surgiram, e eu fui olhando esse tema com mais vagar, com mais profundidade, com mais carinho. Fui conhecendo mais a personalidade de Allan Kardec e descobri que eu cometi talvez um dos maiores erros doutrinários que eu cometi em toda a minha vida, além de todos que eu já cometi, esse foi o pior. Porque se é uma coisa que Allan Kardec não tinha, era a falta da percepção na construção de raciocínios sofisticados. Ele tinha uma capacidade de arrumar as coisas, que é uma coisa assim, impressionante, a maneira como ele fazia isso. E justamente nesse ponto, especificamente, que é um ponto que traz muitas dúvidas, porque nós temos aí uma relação atávica com a questão das leis. Nesse ponto ele foi de uma felicidade, eu diria até que ele foi intuído, tamanha perfeição, e depois vocês me dizem se vocês concordam com essa minha opinião. Mas o que está escrito nessa parte terceira de O Livro dos Espíritos? A gente aprendeu que Deus é um legislador. Deus cria leis. E essas leis, elas servem para disciplinar o comportamento do homem. Então, não matar, não roubar, não desejar o que é do outro, não cobiçar a esposa do outro, não desejar o animal do outro, não é assim? Honrar pai e mãe. Leis voltadas para homens. E quando a gente vai ver a história dessas leis que estão lá no Decálogo, a gente percebe o seguinte, que desses 10 mandamentos, o desdobramento da lei mosaica transformou isso em 613 leis. Então, se nós fôssemos realmente seguir as leis conforme as Escrituras, nós tínhamos que ler, entender e seguir 613 leis. Vocês já imaginaram isso? Um código penal civil pronto, assim, um vade-mecum enorme de leis humanas para regular o comportamento do indivíduo, para que o indivíduo, de repente, não vá parar ali no aquém do além, onde que vive os mortos. Não tem essa história aí? Que Bento Carneiro chamava assim, né? Então, essas leis, elas foram seguidas pelos fariseus, e Jesus chamava esses homens de sepulcros caiados. Porque quando eles estavam na frente dos outros, eles faziam de tudo para seguir as leis. Vem cá, você não ensinou a seus discípulos a lavar as mãos antes de comer? Não era assim que ele fazia, que faziam com ele?
Mas, no entanto, no segredo, quando ninguém via, eles não faziam nada disso. Eles comiam sem lavar a mão, faziam tudo errado. Jesus dizia que o que importava não era o que vinha de fora para dentro, que é o caso de uma lei que é imposta. Quando alguém diz assim, não mate, a pessoa não mata com medo do que vai acontecer, mas ela pode ter vontade de matar uma pessoa. Mas ela, se você olhar na externalidade dela, ela não matou, ela cumpriu o mandamento, mas internamente ela está querendo fazer isso. Então, isso acontece ordinariamente com a criatura humana, e óbvio que nós não estamos falando dessas leis. Então, para começo de conversa, as leis divinas, elas se divorciaram dentro de uma interpretação filosófica mais profunda, completamente do conceito do que Allan Kardec vai nos apresentar como leis divinas ou leis naturais. A primeira questão dessas leis é que essas leis não foram escritas em lugar nenhum. Elas estão na natureza. Quando você observa a natureza, você observa o funcionamento dessas leis. Se eu pegar aqui no planeta Terra e soltar essa chave, ela vai cair. Porque aqui nesse planeta, todo objeto largado no ar será atraído ao centro da Terra por conta da ação da gravidade. É uma lei. Assim como essa, existem muitas outras leis que nós podemos observar no funcionamento das plantas, no funcionamento da luz, no funcionamento de tudo. Essas leis são derrogáveis, ou seja, alguém pode, um juiz, por exemplo, imagina um juiz, nós estamos vivendo a época do judiciário forte no Brasil, imagine que um juiz daquele diz assim, rapaz, não gostei desse negócio da gravidade não, vou fazer um decreto para sustar essa lei, para cancelar essa lei. Tem? Pode? Consegue fazer? Essas leis não estão sob o nosso alcance. Essas leis não são da nossa alçada, a gente não consegue pegar essas leis, não consegue modificar essas leis, por mais que a gente gostasse, por mais que a gente quisesse, a gente não poderia nunca poder fazer isso, não ia ter condição nenhuma de fazer isso. Portanto, essas leis não estão sob nosso comando. Porém, elas estão agindo sobre nós. O maior erro que nós podemos cometer como seres conscientes é ignorar a dinâmica dessas leis, porque nós estaríamos indo contra a própria ação da natureza e, consequentemente, teríamos prejuízos terríveis se isso acontecesse. Não é verdade? Faz sentido isso que eu estou falando? Mas não é isso que a gente faz. A gente ignora que existem essas leis, faz de conta que elas não existem, e a gente tenta criar nossas próprias leis. A gente tenta criar um código de conduta. E a gente acredita que essas leis sociais, elas são mais fortes do que as leis naturais. A gente acostumou também a viver sob a égide de legisladores humanos que criam leis, códigos, para que nós possamos nos relacionar mais, temos um convívio social mais harmônico. Mas essas leis, elas têm uma característica, elas são temporárias, elas mudam ao sabor da cultura. Um exemplo, aqui no Brasil, existia a possibilidade de você ter um escravo, quantos o seu dinheiro fosse capaz de comprar na sua casa, no porão da sua casa, seres humanos. Essa mesma lei permitia, lhe dava o direito de você botar esse escravo no morão lá e dar uma surra nele, no pelourinho. E as pessoas que passassem e vendo você espancar aquela pessoa, não iam falar nada, porque aquilo era legal. Aquilo estava na lei. Era possível fazer isso. Da mesma maneira que é possível um juiz, um deputado, um senador, sei lá que for, estabelecer uma lei que é legal fazer aborto. Mesma coisa. Ele está dizendo que você pode fazer algo que está contrário à lei da natureza, porque a natureza, ela pulula em vida. Ela grita pela vida.
O princípio máximo da natureza é a vida. E, no entanto, alguém acha que não. Que você pode tirar a vida. Isso é uma situação que a gente tem essa ilusão que pode fazer. Porque quando Isaac Newton diz assim, toda ação corresponde a uma reação em sentido contrário e mesma intensidade, ele está observando esse fenômeno aonde? Na natureza. Não é à toa que seu livro era Princípios Filosóficos ou Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Era esse o nome do seu livro. Então, quando eu empurrava alguma coisa me empurrava de volta, tinha uma relação com a massa para saber quem empurrava quem deslocava quem. Mas isso aí ele observou na natureza. Da mesma maneira que toda ação nossa, consciente ou não, tem uma consequência. E a gente começa a entender um pouco o que é essa consequência e a gente começa a viver um pouco melhor quando a gente compreende que nós somos os construtores do nosso futuro. Eu estou no lugar onde minhas pernas me levam. Eu tenho livre-arbítrio, eu tenho consciência dos meus atos, portanto, eu sou responsável por tudo que eu faço e, consequentemente, por todas as consequências daquilo que eu faço. Se eu resolver, por exemplo, cortar meu cabelo, tirar, raspar toda a cabeça, a decisão foi minha. Agora eu vou pegar uma gripe todo final de semana que eu vou ficar com a cabeça fria. É a consequência do meu ato. E tudo que a gente faz tem consequência. Isso é uma lei do universo. Eu não posso ignorar isso. Eu não posso achar que porque eu sou querido, porque eu sou espírita, porque eu sou rico, porque eu sou inteligente, porque eu sou bonito, isso não vai agir comigo. Então, para não deixar nenhuma dúvida, Allan Kardec escreve assim na contracapa da Gênese. O livro Gênese foi publicado em 1868 e traz uma explicação de Kardec aos milagres e predições do Evangelho. É uma obra-prima, gente, que vocês precisam se aprofundar nesse livro, porque esse livro é muito legal. E na contracapa desse livro, ele diz assim, a grandeza de Deus não se revela pela derrogação das suas leis, mas sim pela sua imutabilidade. Aonde está a grandeza da lei de Deus? No fato de que ela não muda. Pelo fato de eu ser isso ou aquilo, da religião X ou Y, a lei é a mesma. É aplicada com a mesma dose, com a mesma dinâmica. Não existem milagres, é isso que Allan Kardec diz. Não existe derrogação de leis para agradar um fulano. Até porque esse Deus que cria essas leis é um Deus diferente do Deus que Allan Kardec nos apresenta. Esse Deus legislador, Senhor dos Exércitos, é um Deus que se interfere na vida de José, que casa a filha de João, que salva a vida de Maria, que faz o livramento do carro de Pedro. O Deus que Allan Kardec, que os espíritos trouxeram para a surpresa de Allan Kardec, é um Deus muito maior, que não quer, que não tem desejo, que não tem preferências, que não tem nenhum tipo de atributo como os que a gente normalmente atribui a Deus, mas ao mesmo tempo ele é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Se você for para Aristóteles, se você for para São Tomás de Aquino, você vai ver o princípio fundamental de tudo atrás de todas as coisas. Porque Tomás de Aquino dizia assim, atrás de toda coisa que se move, existe algo que move aquilo que se move. É claro, se alguma coisa se move, alguma coisa em movimento moveu aquela coisa. E ele diz, nada pode ser condição essencial de si mesma. E ele vai fazendo uma digressão até chegar na causa única, primária de tudo. Uma causa que não tem causa.
E aí a gente começa a pensar assim, como é que esse Deus amplo, plural, que não é panteísta? Alguém sabe aqui a diferença, sabe o que significa essa questão do panteísmo? Está claro para vocês? Quer falar? Está trazendo ali. Não quero falar absolutamente nada. Não. Não quero falar. Não. Ah, ok. Bom, então, essa condição do panteísmo, segundo aquilo que Allan Kardec queria refutar à sua época, ao seu tempo, era uma situação que se previa a possibilidade de um espírito, ao desencarnar, voltar para uma fonte, como se fosse uma gota de água que volta para o oceano. E no momento em que essa gota volta para o oceano, o que acontece com todo o conhecimento dela? Se dilui. Então perderia a essência da vida, o acúmulo da memória, do conhecimento e etc. Seria uma espécie de niilismo. Ou seja, existe um depois, mas um depois que dissolve a consciência. Isso ele chamava de panteísmo, que é a ideia de Deus seria a soma de todas as coisas. O panteísmo. E ele dizia, não é isso. É a possibilidade de você ter um Deus que é maior do que a soma das coisas e que essas partes que são divinas, quando retornam para a parte espiritual, não são dissolvidas. Elas simplesmente permanecem na sua identidade. Essa é a sua tese. Mas, a partir do momento em que ele entende que Deus não é um legislador, que cria leis, que interfere na vida das pessoas, ele começa então a formular quais seriam essas leis. E é claro que não dá para você chegar num livro, qualquer tamanho que seja ele, e escrever todas as leis da natureza. Olha o tamanho do desafio de um legislador escrever aquilo que poderia ser um conjunto normativo, legal, funcional da natureza, a partir de uma maneira simples, como tudo que está nesse livro. Uma das coisas mais interessantes que acontece com o Livro dos Espíritos é que quem lê acha que entende tudo na primeira lida e é assim mesmo, entende, porque a gente é espírito, a gente já passou no plano espiritual, já só não recorda, vai se lembrando das coisas instintivamente, inconscientemente, a gente vai lembrando e aí as coisas vão sendo processadas e a gente tem aquela impressão de que a gente já conhecia o Espiritismo como o Bezerra de Menezes. Quando ele foi apresentado ao Livro dos Espíritos, ele teve essa impressão, isso aqui eu era um espírita inconsciente, ele disse para o seu interlocutor. Então o que acontece nesse processo da lei? Allan Kardec, vendo isso, ele vai dizer, as leis naturais são essas leis que vigem em todo o universo, no universo, elas não são mutáveis, elas não são maleáveis, elas não estão sob o domínio de ninguém. Elas são leis que estão postas para todos, em todas as circunstâncias. E ele começa, então, a enumerar essas leis e começa da primeira. A primeira lei é a lei de adoração. Não, de adoração. Onde é que nós estamos aí na questão da lei de adoração? A ideia de que por trás de tudo, no início de tudo, existe quem? Deus. Deus é a origem de tudo. Deus é o começo de tudo. Deus é a essência de tudo. Deus está em tudo. Tudo, em verdade, é uma manifestação de Deus. Então, segundo essa possibilidade, nós, como seres espirituais, somos atraídos para Deus por conta da nossa sintonia com essa energia que está dentro de nós. Então, em todos os homens, em todos os tempos, sempre existiu a possibilidade de nós sermos levados a buscar Deus de alguma forma. Se você chegar ali nas ilhas do Pacífico e encontrar uma população de seres primitivos que vivem em ilhas que nunca foram tocadas por mãos civilizadas, você vai descobrir que eles de alguma forma adoram algum tipo de madeira, de árvore, de pedra, alguma coisa existe, porque nós somos seres teotrópicos, somos atraídos para Deus, por uma razão simples, se nós trazemos dentro de nós
toda a essência divina, como é que ela não se movimenta em direção a si mesma, por similitude, por frequências? Então, nós somos propelidos a adorar. Mas existem filtros, claro, você vai dizer assim, mas existem pessoas que são ateus, que não acreditam em nada. Isso é um filtro psíquico, temporário. Às vezes não quer dizer que essa pessoa seja um ateu em todas as vidas. Nesta vida, por às vezes uma relação mal sucedida, com suas figuras de poder, essa pessoa simplesmente, toda figura de poder, ela rechaça, como, por exemplo, muitos dos ateus que se declaram assim, também têm problemas com seus pais, os pais masculinos. Tem também questões de problemas mal resolvidos da sua vida, como perdas de entes queridos, por exemplo, que levam o sujeito a dizer, você não gosta de mim, também não vou gostar de você. Mas no fundo, todos nós somos atraídos para Deus. Por isso a lei de adoração, ela é uma lei que diz que todos nós, de alguma forma, adoramos. E que existem formas de se fazer isso. Compreender a lei de adoração é compreender que existe um Deus que está dentro de mim, está fora de mim, está em todas as coisas. E a partir do momento que eu compreendo esse Deus, eu começo a me movimentar em direção a Ele. Eu começo a ir em direção a esse Deus no altar, não necessariamente. Mas em qualquer lugar onde eu possa ter essa experiência do luminoso, que eu possa ter a experiência desse contato com essa energia magnânima, explosiva que existe dentro de todos nós. E quando eu começo a fazer isso, eu me coloco numa posição, claro, diferente do estado de vigília. Eu não vou fazer isso correndo atrás do trio elétrico, nem no dia a dia, no vucu-vucu do trabalho, mas eu preciso, de alguma forma, encontrar uma maneira, um tempo, um lugar de paz, de tranquilidade da minha alma, onde isso vai acontecer. E eu começo a desenvolver o meu processo de conexão com o divino através de uma lei que me puxa, que me atrai na direção de Deus. Claro que tem muitas formas diferentes de fazer isso. Nós que somos ainda atavicamente ligados aos objetos, como é que a gente constrói a nossa estrada em direção a Deus? Bom, inicialmente através de uma humanização de Deus. Uma antropomorfização de Deus, não é assim que a gente faz? Deus, como é a figura de Deus que vocês imaginam? Assim, fora de todo esse conceito, mas como é que vocês imaginam esse Deus? De que maneira? A figura histórica dele é um velhinho. Bora construir ele aqui agora? Como é que é o cabelo dele? Branco, longo, não é isso? Alguma característica a mais? Hã? Barbudo, sim. A roupa dele, que cor é? Branca, isso. O olho dele, como é? A pergunta é bíblica agora. Que cor é o olho dele? Vermelho. O que é que ele tem na mão? Um cajado. Não é assim? Onde é que ele fica? No céu, sentado, num trono. Pronto. Então, quando a gente imagina um Deus assim, que tem aquela história que diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas na verdade foi o homem que fez Deus à sua imagem e semelhança para poder caber na sua cabeça. Porque imagina uma coisa que não tem começo, imagina uma coisa que não tem fim, como é que você vai imaginar um negócio desse? Então imagina um ser que é mais fácil. Você personifica a ideia do sagrado. Então, para fazer isso, esse movimento em direção a esse objeto, a gente tem, claro, não pode fazer isso respirando, bebendo água, você tem que fazer isso através de um rito. Quanto mais sofisticado esse rito, quanto mais elaborado esse rito, mais forte ele é. Aí você vai chegar no lugar, vai encontrar uma pessoa usando uma roupa X, um sapato Y, um objeto tal no corpo, fazendo um movimento de natureza Z. Por que isso? Porque se você chegar lá e tiver uma pessoa simples, sentada embaixo de um pé de laranja, conectado com Deus, você não vai acreditar nele.
Mas se em volta dele tiver um monte de coisa acontecendo, objeto, vela, tal, um monte de coisa acontecendo, fica mais fácil você dizer que tem alguma coisa rolando ali, ou não é? É a nossa projeção, gente, isso é nosso. É por isso que no começo a gente começa adorando assim, objetos, coisas. Pense uma pessoa, um ser que tem uma sensação, mas não sabe o que é, não consegue entender o que é, não sabe como é que faz, e vai desesperadamente com a mão tentando apalpar um escuro para tentar chegar num lugar que dê a ele um pouco de clareza sobre aquilo que ele quer ver. Então a gente começa a ver Deus assim. Só que não é dessa forma que a gente vai conseguir realmente fazer, porque se você for para o oriental diz assim, para você encontrar com Deus, o que você tem que fazer? Quem sugere? Meditar. Ok, orar. O que mais? O que está por trás de toda essa atitude? Você tem que se encher ou se esvaziar? Esvaziar a mente. Pois não? Você tem realmente que se esvaziar de sentimentos que você sinta que não são positivos, das mágoas, de tudo que você puder para limpar, se limpar, não é? Fazer uma autolimpeza, eu acho. Um exame de consciência profundo e daí se encher, sim, desse amor que é o amor de Deus. O Deus, para mim, eu não consigo ter um Deus assim muito humano, não. Eu acho que talvez seja mais místico. É um Deus que representa uma força tão maior que tudo que eu não consigo trazê-lo para a minha condição de humana. O Deus, para mim, é algo luminoso, é algo forte, é uma alegria infinita e uma bondade intransponível. Então, eu acho que é se esvaziar e se encher. Se encher, muito bem. Mabel? Mabel. Olha só o que Mabel disse. Há uma grandeza e eu preciso me esvaziar para dar lugar, chegar a essa grandeza, porque eu vou sentir, eu vou perceber, mas na minha condição humana eu não consigo ter essa possibilidade. Não é assim, Mabel? Ah, sim, certo. Não, eu tinha entendido de outra forma. Eu tinha entendido que como se você estivesse dizendo o seguinte, que isso é tão grande que na nossa condição humana a gente não consegue ter a plenitude dessa grandeza. É difícil, a gente busca isso, certo. Né? A gente busca isso. Por isso vem toda essa história e toda essa busca da reforma moral, da reforma íntima, Isso. não é? Que você busca essa, não é uma santificação, mas é um ser humano de melhor qualidade. Certo. Para estar em sintonia com essa energia maior. Certo. Entendi, Mabel. Percebe, gente? Tem uma coisa que o Mabel fala assim, que isso é comum na fala de todos nós. É a separatividade. Quando a gente diz que é algo que vem para mim, que eu consigo captar, uma energia que eu consigo trazer, uma energia que eu consigo absorver, e quando eu consigo fazer isso, eu me sinto bem, e para isso eu tenho que fazer alguns movimentos, eu tenho que ser uma pessoa melhor, eu tenho que me melhorar moralmente, para que eu sinta isso de forma mais intensa. Mas isso que eu estou falando aqui, gente, é tudo isso e mais um pouco, porque o movimento não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora, porque essa grandeza já está em mim. Quando eu digo que eu sou a essência, eu estou dizendo que tudo que está em mim, na verdade, está se movimentando nessa direção. Portanto, eu sinto que existe essa grandeza dentro de mim, sei que ela existe, mas eu não consigo brotar para fora. Por quê? Porque eu tenho os filtros, a minha ignorância me impede de me permitir liberar essa energia divina e, portanto, eu não consigo sentir a experiência do luminoso na totalidade porque eu ainda estou separado dele. O oriental diz assim, eu preciso me esvaziar de tudo
de conceitos, de bom, de ruim, nada disso. Eu me esvazio, fico ausente para perceber aquilo que é presença na a mais absoluta ausência. Então, os orientais são muito mais experts nessa experiência, porque eles já fazem meditações longas, eles já conseguem exercitar esse esvaziamento mental. Nós aqui do Ocidente não conseguimos, gente. Nossa mente realmente é um macaco louco, que fica pulando de galho em galho. Tu vai meditar, daqui a pouco, aos 5 minutos, aí o boletão chega aqui na cabeça, aí você lembra do gás, aí lembra da escola do menino, daqui a pouco pensa que não, você está construindo uma novela na meditação. Então, a gente é um exercício, é muito difícil para a gente fazer isso, mas é uma prática que a gente tem que ir e tal, mas isso vai acontecer no futuro, tá? No futuro, todos nós seremos anjos, no futuro, todos nós teremos essa possibilidade, então a gente só tem que dar o tempo e fazer a coisa certa para que um dia nós nos integremos nessa energia. Está aí a lei de adoração que diz: o homem será propelido a si mesmo na ideia da unidade. Nós vamos caminhar para sermos um com o Pai, como Jesus dizia. E no momento em que eu estiver em um com o Pai, eu não me sinto mais separado dele, eu e ele somos um. Somos a mesma coisa, o que ele faz, o que ele expressa. Quando Jesus dizia: o que o Pai faz por intermédio de mim, é o Pai que faz, eu só deixo acontecer. Não era assim que ele falava? Então, é isso, gente. E Allan Kardec começa desse princípio. Depois ele vai para uma lei estranha, que pode gerar esse tipo de dúvida em desavisados como Paulo, que tentaram mudar a ordem das coisas, mas essa lei ela é fundamental para tudo. Como é que começou o universo, segundo a tradição bíblica? Começou como? Uma vontade de Deus, um ato, um desejo, faça-se, e fez-se. Então, o que é isso? Quando eu quero uma vontade, quando eu penso alguma coisa, quando algo me é por dentro, um desejo de fazer alguma coisa, esse desejo ele só acontece porque no meu cérebro uma condição foi modificada. Vocês concordam com isso que eu estou falando aqui? Porque se no meu cérebro não tiver nenhuma movimentação, aquele querer, eu nem vou saber que eu quis, porque ele não teve mudança. O querer ele só se transforma em um querer verdadeiro, uma vontade só se transforma em uma vontade quando ela me move em direção ao desejo de realização. Nesse movimento, um pensamento meu já gerou um movimento que foi uma mudança no meu estado cerebral. Está correto isso que eu estou falando? Eu estava num estado de tranquilidade. Em um determinado momento, eu vi aquele pote e disse: rapaz, isso aqui vai ficar lindo na minha sala. E aí eu já tenho um desejo. Mudou na minha cabeça aquele negócio. Então, observe o seguinte: quando eu quero, eu realizo de alguma forma algo em nome deste querer. No universo não existe vida sem vibração. Não existe nenhum movimento que não tenha nascido de uma vontade, de uma intenção, de um desejo, de algo que tenha vindo realmente de um sentido. Então, quando eu estou realizando algo, eu estou realizando porque antes dessa realização houve um planejamento, um querer. Eu quero fazer uma cadeira, a cadeira começa na minha cabeça, depois ela vira algo. Porque eu vou trabalhar, eu vou pegar a madeira, vou serrar e vou produzir a cadeira. Então, existe algo que está por trás de tudo, e para que a vida comece, eu tenho que ter uma vontade, eu tenho que ter uma ação, e tudo se dá por movimento, e movimento tem outro nome na física. Qual é o nome que tem movimento na física? As forças que movimentam as coisas. Como é que se dá esse conjunto? O nome? Trabalho. Não é assim? Trabalho. Então, o que é o trabalho? O trabalho é toda ação derivada de um querer, de uma vontade, de uma volição. Então, no momento em que eu estou me movimentando porque eu quero, porque minha cabeça isso aconteceu antes. Então, eu quero levantar o braço, teve um querer, meu braço se levantou. Tudo isso é trabalho. Tudo isso é movimento. Uma célula no meu corpo que está aqui produzindo reações químicas, ela está trabalhando.
por detrás de todo o princípio físico, por trás de todo o princípio físico existe um trabalho. As partículas estão lá embaixo se movimentando nos mundos subatômicos. Aquilo é trabalho, é vibração. Então existe um nível de trabalho na natureza que diz que na vida, na manifestação, na existência, existe atos volitivos, existe um querer e existe uma consequência que é a realização desse querer, que é expressa na forma de um trabalho. Só que Allan Kardec ele não fez essa explicação científica, embora o trabalho esteja depois da adoração e antes da lei de reprodução. Ele deu tanta importância a essa lei que ele botou na segunda condição, logo depois de quem? De Deus. É como se Deus dissesse, faça-se através do trabalho. Agora, é claro que quando nós estamos ainda no nível evolutivo que nós precisamos regular as nossas relações humanas, ele vai trazer, na lei de trabalho, algumas informações relativas aos trabalhos no nível superficial, humano, no nível mais periférico, como, por exemplo, a maneira como você lida com os seus funcionários, como você lida com os seus subordinados. Isso é uma importante determinação de que nós estamos trabalhando, mas nós estamos, acima de tudo, exercitando a nossa comunidade, a nossa sociedade, está sendo desenvolvida a partir da nossa intenção de fazermos coletivamente. Os seres humanos, os animais, eles só prosperam quando eles estão em grupos, fazendo isso de maneira organizada, trabalhando juntos. Então, a lei de trabalho, de certa forma, ela está no princípio da vida, e não somente isso, está também na consecução da vida, no desenvolvimento da vida, no desabrochar da vida. Em todas as circunstâncias, nós estamos vendo o trabalho se manifestando. Então, existe possibilidade de parar o trabalho no universo? Não. Instantaneamente, nesse exato minuto, tem átomos explodindo, tem coisas acontecendo no universo, as estrelas estão acontecendo, os buracos negros, tudo está acontecendo agora. Tudo está acontecendo agora. E isso é um princípio de vida. Então, Allan Kardec e os espíritos estão dizendo, Deus, vida, e a vida em movimento, a vida em trabalho, a vida em expressão, a vida em movimentação no sentido da construção. O que é a matéria? Essa cadeira que vocês estão sentados aqui, esse microfone que eu estou pegando aqui, o que é isso? Isso aqui não é uma coisa concreta, sólida, objetiva? Não, não é. Se você pegar um microscópio eletrônico e botar aqui, você vai chegar num nível tal que você só vai ver aqui um caos completo de partículas se movimentando em velocidades estonteantes, dando a ideia de concretude. Mas não é concreto. 99,999% dessa cadeira aqui é espaço vazio. Mas tem a ideia de que é concreto porque tem campos formadores, tem modelos de forma aqui atuando, tem outras grandezas da física atuando aqui que dá a sensação de que ela é concreta, tem peso, você pega e diz, isso existe. Então, em todas essas dimensões existe trabalho. Por isso é uma lei da natureza, não é uma lei humana. Não foi estatuída nem estabelecida por ninguém. Aí depois vem um conjunto de 3 leis, que essas 3 leis elas estão em outras codificações. A primeira delas é a lei de reprodução. Essa lei é uma lei fundamental para a existência no planeta Terra. Aqui no planeta Terra, a nossa vida nasce a partir de um processo reprodutivo. E não é só de seres humanos, mas na natureza, de um modo geral. Tudo aqui se movimenta, e inclusive no próprio espaço, tudo de alguma forma, de alguma maneira, também tem as suas maneiras de reproduzir. Então, essa lei de reprodução, ela é a criação de tudo. Um corpo só existe após um processo de uma embriogênese, que é um processo de reprodução. As plantas só existem porque elas são capazes de se reproduzir. Elas estão se multiplicando porque elas têm a capacidade de reprodução. Elas estão fazendo isso sistematicamente o tempo todo o tempo, porque é da vida, é da natureza elas se reproduzirem assim.
Só que nós, assim como eu estou falando da cadeira, nós temos uma ilusão de que as coisas são criadas e perduram. Elas são criadas e ficam no tempo, porque quando eu vejo, por exemplo, uma criança, eu vejo hoje, vou visitar ela amanhã, ela está lá no berço. Depois eu vou de novo, ela está lá novamente, ela só vai crescendo, vai se modificando na forma, mas aquela forma que eu conheci, neném, ela continua ali, presa no berço, vivendo daquela maneira. Então, observe o seguinte, existe a lei de reprodução, a vida começa a partir da lei de reprodução, mas existe a necessidade de uma outra lei, que começa a atuar nesse sentido, fazendo com que o ciclo da existência seja possível. Que lei é essa? Quem imagina? Para que uma coisa permaneça e não se dissolva, a lei de conservação. Então, existe uma coisa que foi criada, essa coisa não se perdeu, por quê? Porque ela está sendo conservada. Ela está sendo mantida, aparentemente mantida. Então, quando você vai vendo um corpo, por exemplo, você acha que esse corpo hoje e o de amanhã é igual. Porque ele é assim mesmo, dá aquela sensação de que o tempo está passando, mas que ninguém dissolveu. Você já viu alguém dissolvendo na rua, assim, perdendo a forma? Só na ideia do arrebatamento que acontece isso, né? Que o povo diz que quando arrebatar, o povo desaparece, assim, vai sumindo. Mas isso não é o normal, não é o dia a dia, não sei nem se isso é verdade. O fato é o seguinte, é que a lei de reprodução, ela é seguida de uma outra lei, que é a lei que mantém as coisas aparentemente nos seus respectivos lugares. Essa lei é a lei de conservação. Vem logo depois da reprodução. Mas existe uma coisa interessante, que essas coisas que estão aparentemente sendo mantidas, elas são as mesmas. O que vocês acham? Vocês estão caladinhos, hoje não tomaram café não, gente? O que vocês acham? Vocês acham que as coisas são mantidas, são as mesmas coisas? Ou elas se modificam? É? Se modificam. Claro, se modificam. Isso. Tem algum médico aqui? Já doutora? Nosso corpo dura quantos anos? A nossa célula, essa célula que está aqui hoje, vai ficar aqui no meu corpo, se ela nasceu hoje, quanto tempo? Tem célula rápida, tem célula que demora um pouco mais, né? Isso, exato. As células da pele se multiplicam e morrem rapidamente e rapidamente se é outra, não é isso? A muito pele, rápida, não é isso? Isso, é. Aí, ó, tá vendo? Então, a gente vai trocando um corpo e várias vezes durante a vida nosso corpo é novo e a gente não percebe. Porque as células vão morrendo e outras vão nascendo e a gente não percebe. A gente só percebe que o tempo passa e que as coisas se modificam porque quando a gente olha no espelho aparece lá uma ruguinha aqui, né? A gente vai vendo uma expressãozinha ali, se bem que agora esse negócio está ficando mais fácil de resolver, mas era uma coisa, né, que você percebe o tempo por isso, você vai vendo por isso. Mas esse processo daí, gente, é o processo da destruição. Por trás da destruição existe o fenômeno da morte. Por que existe o fenômeno da morte por trás da destruição? É porque a morte é a consumação de um processo que finaliza e inicia ali um processo de destruição de uma forma. Mas em hipótese alguma, a destruição dos elementos que constituem aquela forma, os elementos básicos, continuam. Os gregos diziam que o homem era imortal, porque seu corpo, quando dissolvia, quando morria, e que seu corpo ficava nada ali, sobrava mais nada, aqueles átomos, aquelas partes que compõem, a energia que compõe aquele corpo, iam virar outras coisas. Ia virar uma ferramenta, ia voltar para a natureza, se expressar. Então havia uma certa infinitude nisso. Mas isso, nós estamos falando de uma destruição de algo que permanece um tempo e destrói. Então nós temos a reprodução, o crescimento,
E a destruição, olha a vida da gente. A gente nasce, a gente se desenvolve um tempo, deperece e morre. Não é assim o corpo? A vida não é assim? Então, a gente passa essa estrutura dessa tríade daí, dessas 3 leis, elas estão com outros nomes em outras denominações, e aí nós vamos encontrar 3 deidades orientais que norteiam essas 3 leis. Brahma, Vishnu e Shiva. Criação, conservação e destruição, gente. Isso é lei universal. Não está no Espiritismo, está no código de todas essas teorias espiritualistas antiquíssimas. Já existe isso. É só olhar a natureza e ver. Pega uma manga, bote em cima da mesa e deixa ela lá um tempo, que você vai ver essa manga, ela vai ficando murchinha, 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 daqui a pouco ela vai sugando e some, desaparece. Isso acontece com mangas, pessoas, cidades, culturas, leis, com tudo o que é possível ser criado, que se mantém um determinado tempo. Agora, por que existe a destruição? Essa pergunta eu queria ouvir de vocês. Por que Deus permite a destruição? Para renovar? Vamos pensar na destruição que nos atinge. Yogananda fez uma pergunta certa vez que deu origem a um livro chamado Por que Deus Permite o Mal? Por que é possível haver destruição, mesmo que seja pelas mãos de algo muito ruim? Como o Covid-19, por exemplo. O que vocês acham? Como é seu nome? Nilma? Hilda? Ilma. Ilma disse que é a renovação, e é mesmo, tá, gente? Só existe renovação porque existe destruição. Vocês já ouviram aquela história de morrer o homem velho para nascer o homem novo? Olha como é que João Batista fazia. João Batista chegava um cara lá, ele tinha uma fila, né, de gente para se batizar lá com João Batista. João Batista era conhecido por ter uma língua muito assim forte, ele era muito verdadeiro, e as pessoas respeitavam ele por causa disso. Ele tinha uma retidão moral imensa e as pessoas respeitavam, até os reis respeitavam ele, até Herodes, que o matou, respeitava muito ele. Ele ficou preso 2 anos em Masqueros antes de ser decapitado. Ele só foi decapitado por causa de uma mocinha que dançou para Herodes Antipa e como ele estava namorando com a mãe dela, e a mãe dela era a cunhada dele, eu vi isso lá na Caras, da Palestina, essa fofoca, né? Ela ficou zangada porque João Batista foi contra essa união, né? Essa união equivocada, e aí ela não somente mandou arrancar a cabeça dele, como botou um alfinete na língua, simbólico. Então João Batista ficava ali na fila, uma fila enorme, e quando ele olhava assim, via um cara lá no fundo, via outro, que ele via que não estava na pegada, ele dizia assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Tratai, pois, de dar fruto do vosso arrependimento. Porque o que ele ia fazer ali não era para qualquer um. Ele ia pegar uma pessoa, ia jogar na água, ia tirar da água. Coisa que fazem até hoje, né, gente? Pega lá numa banheira, pega a água da embasa, diz que foi do Jordão e pá. Qual era aquele gesto do mergulhador? Era o gesto de matar um homem velho e fazer nascer da água um homem novo. Tudo que nasce da água e do Espírito, ali renasce um homem de novo. É o símbolo do renascimento. Por isso tão forte o processo do batismo. Então, o que acontece é que nesse momento que você faz esse movimento de tirar, de botar para fora, de matar esse homem velho e nascer um homem novo, necessariamente uma coisa nova tem que existir. Um exemplo claro disso, Paulo de Tarso, o de verdade, o de Damasco. Paulo de Tarso, ele foi assim, ele não teve água, mas ele teve a morte do homem velho na entrada de Damasco, segundo a história. Ele cai do cavalo, do camelo, sei lá o que foi, ele caiu e ficou cego.
E depois daí, nunca mais ele foi o mesmo homem, porque aquele homem perseguidor, aquele homem rígido na lei, ele foi transformado em um novo homem, em uma nova proposta. Tanto que ele levou 3 anos para se arrumar. 3 anos para arrumar a cabeça, para voltar a falar. Então, isso mostra o quanto é forte esse processo da destruição, porque pode acontecer pela morte física e pode acontecer por um evento na vida da gente. Então, a destruição ela não é uma coisa ruim, se nós olharmos do ponto de vista da natureza, porque se não houvesse a morte, você já imaginou qual seria a população do planeta Terra? Vocês já imaginaram que se não houvesse a morte não tinha comida? Porque as plantas não iam morrer, não iam nascer, porque a semente não ia morrer? Porque não ia ter possibilidade de se transformar, nada ia se transformar, você ia ter um excesso de coisas, o bife tinha que nascer pronto, porque não podia vir de um animal que ia morrer para lhe dar aquela comida. Então a destruição é algo absolutamente da natureza, necessário e importante, porque é através da destruição que a gente se renova. Na lei do amor, o Espírito Lázaro diz assim, existem 2 palavras no alfabeto divino, a primeira delas é o amor, a segunda é a reencarnação. E a reencarnação, para que ela aconteça, para que haja renovação do homem velho e do homem novo, é preciso que haja ali a possibilidade de ter uma morte. Uma não. Porque se vocês forem olhar ao pé da letra, quando você reencarna, você morre do lado de lá para nascer do lado de cá. É um processo mais ou menos assim, né? Quem está convivendo com você lá também vai ter a sensação de que não vai te ver nunca mais, mas você veio para cá, ficou aqui um tempo, depois volta para lá e fica nessa brincadeira de lá e de cá, né? É uma construção, gente, esse processo. Então, as 3 leis, essas 3 leis, elas são fundamentais. Depois disso, vocês querem falar alguma coisa sobre essa lei? Vocês estão caladinhos, viu? Hoje, viu? Hã? Vamos economizar essa bateria de microfone. Bom, gente. Oi. Então, essa lei da destruição, ela é necessária e ela faz parte do plano de Deus, que é o Criador, para dar oportunidade para você ir lá e voltar, né? Para ver se vai melhorando a cada vez que vier por aqui. Ela é mais do que isso, porque senão ela seria uma lei para homens. Ela é uma lei para tudo. Então, o fato de eu ir e voltar é como uma planta que morre para dar lugar a uma outra, é como a lagarta que morre para dar lugar à borboleta. Então, a gente tem aí uma situação que a natureza é transformada, é o tempo todo se transformando. Nós temos uma prerrogativa de transformação que é justamente essa, matar sempre o velho homem e nascer sempre um homem novo. Uma pessoa nova, um espírito novo. A gente tem essa prerrogativa, por isso a reencarnação é importante. A gente utiliza uma lei natural que é através dela que nós conseguimos ter as experiências, evoluir, crescer, etc. Então, isso faz parte do processo, não dá para a gente derrogar isso, nem muito menos colocar como se fosse uma responsabilidade, porque, gente, a natureza não foi feita para agradar o homem. Já visto aí o tsunami, para não me deixar mentir. O vulcão, o maremoto, o terremoto, aqui só falando aqui da Terra. Se você for para outros planetas, a colisão de planetas, de astros, que acontece o tempo todo, isso não é uma coisa leve, não, é uma coisa forte, uma coisa de transformação. A gente que fica um pouco assim, querendo aquela proteção, aquele colinho de pai, me protege, meu pai, etc. Mas a gente, na verdade, tem que entender que as coisas acontecem com todos, porque são fenômenos ligados à própria existência. O existir tem essa dinâmica. Envelhecer, deperecer, morrer, faz parte do processo. Então, quando é que eu simplesmente vou contra uma lei dessa? Quando eu não trabalho na reprodução, quando eu sou contra a destruição e quando eu sou, eu apresso a destruição, eu torno a destruição excessiva, porque existe uma diferença. Existe uma diferença
daquilo ser natural, daquilo ser apressado, artificial. Porque se você disser que a destruição é natural, uma pessoa chegar com a metralhadora assim, sair dizimando pessoas, estaria cumprindo uma lei. Não é assim. Não é assim que funciona. A destruição tem o seu próprio ciclo. É nascer, crescer, deperecer e morrer no seu ciclo. Então, existe um ciclo de fatalismo, existe um ciclo de determinismo, de certo modo, na questão do ciclo da vida, no que tange a espíritos conscientes que somos nós. Então, a gente não pode ampliar isso no sentido de dizer, se o cara mata, não, o mata ele está indo contra. Se ele é contra a vida, se ele é contra a manutenção da vida, porque a manutenção da vida é uma lei, todos nós temos isso. Você pegar um animal, um infra-humano, e você colocar ele em perigo, ele vai se defender, porque a vida tem premência em todos os seres, até os vegetais. Então, a gente tem que entender, gente, que essas leis estão aí, a gente só tem que entender e respeitar. Não está na nossa mão mudar, apressar, fazer, modificar ou retardar. Está na nossa mão saber que elas existem e aprendermos a viver e conviver com elas. Isso é que é importante, muito importante. Aí depois disso, vem uma outra lei. Essa outra lei é interessante porque essa outra lei, ela é uma lei de sociedade. É importantíssimo isso, gente. Porque a lei de sociedade, ela diz assim, que todos nós temos que conviver uns com os outros. Nós somos condenados, o homem no mundo, nós somos condenados a viver com pessoas diferentes. Isso parece uma coisa ruim, mas é uma coisa maravilhosa. Aqueles que se escondem nas pedras, nas grutas, aqueles que fogem do convívio humano, os misantropos, eles são pessoas que estão ainda no campo do egoísmo. Porque eu não consigo evoluir se eu não tiver alguém que me sirva de referência. A sociedade é o maior polo de integração da unidade possível, porque eu só vou realmente ser uma pessoa capaz de viver no um, se eu tiver a condição de integrar o um no diverso. Porque se eu simplesmente tiver a sensação que eu estou no um, estando sozinho, eu não estou no um, eu estou sozinho. Para eu estar no um, eu tenho que estar entre todos e me sentir com todos um. É diferente. Então, a lei de sociedade está aí porque, observe o que é uma reencarnação, é um reencontro de espíritos que vêm à Terra para poder trazer mensagens de renovação de vínculos, trazer missões de reconstrução de pontes que foram destruídas, destruição de muros que foram erigidos. A reencarnação, ela tem o objetivo de fazer, oportunizar aos espíritos conscientes a possibilidade que eles tenham de refazer os seus votos com a vida e encontrando de uma certa maneira, de uma forma melhor, o seu caminho, eles possam melhorar-se ao ponto de se tornar capazes de perceberem-se como luz. É isso. Então, se nós, de repente, entendemos assim, eu estar em sociedade, eu estar em família é algo importantíssimo. Imagina o seguinte, eu estou lá no plano espiritual e aí, alguém aqui bom de matemática? Eu vou acertar daqui a pouco. Imagina o seguinte, quanto tempo dura em média uma vida? 80 anos, 70 anos hoje, né? Mais ou menos, em média, 75 anos, por aí. Imagine que uma intermissão, que é o espaço entre uma encarnação e outra, possa durar por volta aí de uns 300 anos, em média, 200 anos de intermissão. Botar 100 para facilitar. Imagine que eu tenho hoje um encontro dentro de uma família de 6 pessoas. Vocês têm ideia de quantos anos essas 6 almas esperaram para estar juntas na Terra? É só fazer uma conta. Estatisticamente, probabilisticamente, quanto tempo essas pessoas aguardaram, esses espíritos, para estarem juntos. Aí nasce, estão próximos, e aí por causa de brigas, que já aconteceram em outras vidas certamente, por causa de vaidade, por causa de alguma coisa,
vai cada um para um canto, um vai para o Alasca, o outro vai para Jequié, o outro vai lá para o Piauí e acabou. Quantos anos mais eles vão esperar para poder ter a oportunidade de estarem juntos aqui na Terra? Portanto, gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que a maior derrogação de lei, ou tentativa de derrogar uma lei natural, é você quebrar um vínculo que foi estabelecido pela reencarnação. Não estou falando que as pessoas que se casam têm que ficar amarradas o resto da vida, não, porque você me olhou assim, como diz assim, poxa. Eu não estou falando isso, estou bom de pensamento, não estou? Eu não estou falando isso, eu estou dizendo, gente, o seguinte, que você pode até se separar de uma pessoa, mas não precisa romper, porque aquela pessoa, se ela chegou na sua vida, principalmente se trouxe filhos, se foi alguma coisa assim, são vínculos que estão formados ali e que nunca mais vão se perder. Nunca mais vão se perder. Eu um dia estava falando isso numa palestra, a moça ficava balançando a cabeça assim, ó, balançando. Aí ela dizia assim para mim, eu fui perguntar, por que a senhora está fazendo isso? Eu vou ter que casar com aquele estrupício de novo? Não é assim, gente. Sabe, é a questão de você pensar e dizer assim, eu vou aproveitar essa oportunidade mágica que a natureza me deu, de estar aqui fisicamente próximo dessa pessoa. Vou contar outro segredo para vocês. Quem aqui assistiu o Nosso Lar? Ou leu o livro? Joia, vocês vão saber o que eu vou falar. Tem uma cena, ou tem uma parte da história, que André Luiz encontra com sua mãe em Nosso Lar. E aí o que acontece? Ele vira para a mãe e diz assim, mamãe, vamos visitar papai? Aí a mãe disse, não dá. Por quê? Porque seu pai está numa situação tal que nem eu, que vim lá de cima, Beverly Hills, para te visitar no umbral, nem eu consigo ir ver seu pai. Observe que isso tem uma verdade aí que André Luiz traz, que é, no plano espiritual, cada espírito fica no seu estágio vibratório, cada fica no seu nível evolutivo. Então, tem muito casal que diz assim, eu morro, quando eu morrer, morro. Você me espera, amor. Aí o amor disse assim, claro, amor, que mentira. Ele só pode prometer isso se os dois estiverem na vibração igual, moralmente, intelectualmente, consciencialmente, porque se um não tiver, vai ficar diferente, mesmo tendo humor aqui na Terra. Mas observe que uma coisa interessante que aconteceu entre André Luiz, a mãe e o pai, é que alguns anos antes eles estavam na mesma mesa, comendo juntos, tendo a oportunidade de se abraçar, ele tendo a oportunidade de se melhorar, tendo a oportunidade de fazer um caminho diferente. O que é que ele fez? Caminhou lá no atavismo dele e foi parar onde a consciência dele mandou. Ninguém mandou ele para lá, ele foi porque a consciência mandou, mas a oportunidade ele teve. Quer ver outro exemplo? Voltei a um livro bacana de Chico. Ele conta a história de Irmão Jacó, que é um espírita famoso, que trabalhou na Federação Espírita Brasileira há muitos anos, Frederico Figner. E ele conta a história de Fred Figner quando ele desencarnou. Ele estava um tempo antes, estava doente e tal, e ele estava no centro, combinando com os amigos, ele sabia que ia morrer, combinando com os amigos como é que ia ser o desencarne dele. Disse, olha, eu vou desencarnar, no dia seguinte, pode fazer uma reunião mediúnica que eu venho dar a comunicação. Eu já sei onde é, sei o endereço, sei tudo direitinho, conheço vocês, venho dar comunicação para contar como foi minha viagem. Só que não aconteceu nada disso. Ele tinha méritos, tanto que Bezerra de Menezes veio deslindar ele, fazer o desenlace dele, veio uma equipe, inclusive Bezerra veio. Mas ele teve que ir para o mar para se energizar, porque ele estava mal. Mas por que ele estava mal? Ele vai descobrir depois. Porque ele era uma pessoa que servia, mas era uma pessoa muito fria, dura. Sabe aquele cara duro, sargentão? Então, oportunidades ele teve de amar, ser mole, ser meloso, ser mulher, ser fêmea, ser aquilo ali no sentido da sua sensibilidade. Mas ele foi duro, segurou a onda dele lá. E aí o que aconteceu? Ele ficou com dificuldade.
Então, gente, é uma coisa simples. A encarnação é uma bênção. Uma bênção. E a sociedade é outra bênção. Quem conhece um pouquinho aqui do mecanismo de formação do ego sabe que a gente se forma por projeção. A gente vai aqui no contrário, nos opostos. Então, o que você pensa de mim, o que você diz de mim, me ensina sobre mim. Mesmo que eu não concorde nesse momento, mas se eu aceitar uma opinião sua, que você gosta de mim e quer o meu bem, eu já dei uma melhorada, porque ele está vendo em mim algo que eu não consigo ver. E normalmente a gente não consegue. A sociedade nos ajuda a isso, nos oportuniza os desafios, as provas, as expiações, que são faculdades específicas para os espíritos conseguirem se libertar dos seus atavismos. Existe lá no céu e inferno o tríplice movimento da alma, que é arrependimento, expiação e depois reparação. É esse o movimento. Tudo aquilo que eu destruo, eu preciso construir de volta. Eu não posso chegar a pegar a lei de harmonia, que é uma lei natural, desarmonizar, a energia vem toda para mim. O que é isso de volta? É a natureza dizendo, eu não quero você em desarmonia, eu quero você harmônico. Mas eu estou indo para o lado de cá, o centro é aqui. O que ela tem que fazer? Me empurrar de volta. E me empurra de volta numa intensidade parecida com aquela que eu fui para o lado de lá. Então, sociedade é importante por isso. Não é à toa que ela vem antes da lei de... Quem adivinha? Progresso. O progresso traz a sociedade. Ou a sociedade traz o progresso. Então, o homem desenvolve novas técnicas, o homem aprimora a ciência, o homem vai para o estudo. Por quê? Porque ele quer melhorar a condição social, ele quer produzir mais, ele quer trazer o problema da fome, ele quer desenvolver algo para uma medicação. Então, a sociedade leva esse homem a buscar modos mais eficazes de vida, a maneira moral melhor de se viver, a lei, o conjunto legal. Tudo isso vem como resultado do processo. Então, lá no tempo de Kardec, inclusive isso deu uma ação no Ministério Público, porque ele trouxe uma teoria, na verdade, evocaram uma teoria dele, que era chamada teoria da beleza, onde ele dizia o seguinte, que era algo parecido lá com a frenologia, de que seres aborígenes, por exemplo, eles eram aquelas pessoas que eram espíritos que estavam encarnando ali, que eram espíritos ainda primitivos. E que o caucasiano, aquele que já vivia numa cidade, uma coisa melhor, uma coisa mais elaborada, esses eram espíritos melhores. Talvez ele tenha exagerado um pouco na tinta, porque o europeu do século XIX, ele não era lá essa Coca-Cola toda. Mas, se você for olhar que um estava engolindo o outro, né? Um guetote estava ali, era um canibal que estava... Aí você, claro, você vai dizer que realmente tem um nível, né, um grau grande. Então, você observando a sociedade, você tem uma ideia do grau evolutivo daqueles espíritos que vivem ali. Por isso, a lei de progresso é uma lei que está depois da lei da sociedade. A sociedade vai pedir, implorar e exigir o progresso. Existe uma questão em relação à lei do progresso, que nós estamos falando do progresso tecnológico, do progresso intelectual e do progresso moral. Então, existem duas asas nesse anjo espírito iluminado. Uma asa é intelectual e a outra asa é moral. Tá certo? Tem encarnações para desenvolvimento moral e tem encarnações para desenvolvimento espiritual. Você vai ver um cientista hoje, frio, aquele cara mais material e tal, e diz assim, isso é um espírito duro. Não compre essa ideia. Aquilo ali pode ser um espírito já vivido dentro de templos religiosos, muitas encarnações, mas naquela encarnação especificamente ele evoca um lado necessário do desenvolvimento intelectual que era necessário para aquele espírito, para o seu processo de elaboração. 7 Vidas de Fenelon, pega esse livro depois para dar uma olhada. Ele vai contar a história de Erlo von Waveren, Hermínio de Miranda. Ele conta a história desse homem que era um psicanalista frio, mas em vidas passadas ele foi canonizado 2 vezes, em 2 encarnações. Inclusive Fenelon, ele participou da codificação como espírito. E ele reencarna depois, foi
um discípulo de Freud. Então, esse tipo de situação acontece todo o tempo, gente. A gente está numa dessa. Uma vez uma amiga virou para mim e disse assim, eu entendo tudo. Eu tenho um cérebro que eu consigo entender. Se uma pessoa me explicar uma coisa, eu entendo tudo, mas eu não consigo reproduzir. Pense numa situação dessa. Ali, certamente, deve ter um espírito que já participou do processo acadêmico, que tem, de fato, um nível, um acervo mental, do ponto de vista espiritual, grande, mas nessa encarnação, não. O corpinho veio com... O violão dela veio faltando 2 cordas, para ela não tocar sinfonia, para ela só ficar ali, bestetu, 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 até aprender. Então, a lógica não segue exatamente esse rito que a gente gosta de dar, gente. Espiritismo não tem isso. Pode ser. Então, se você perguntar para mim assim, eu sou assim hoje, quer dizer que no passado... Não, pode ser. Pode ser que sim, pode ser que não, porque cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Cada um de nós somos uma história, um mapa, um livro da evolução espiritual, que se pudesse ser escrito, seria um livro lindo, que é uma história de superação, o espírito simples e ignorante, trevoso, que se transforma em luz. Não é brinquedo isso não. E por si mesmo. É um processo de metamorfose, um processo de autocriação. Porque todo esse trabalho é nosso. Apenas nosso. Ninguém nos transforma. Nós nos transformamos. Depois que você vê a lei do progresso e que você entende que tudo acontece, que é inexorável, que desenvolve, que precisamos estar juntos, vem uma lei que é uma lei de liberdade. Essa lei de liberdade, ela é uma lei interessante. Melhor, antes, vem a lei de igualdade. Eu sempre troco as duas. O que a lei de igualdade me diz? Que todos nós somos iguais. Que todos nós somos iguais. Que todos nós estamos aqui para vivermos uma igualdade. Descobrirmos que somos um. Eu já falei aqui na aula de Deus, não sei se para vocês, mas eu costumo dizer que aquela história dos 3 amores, na verdade, é um amor só. Quando eu aprendo a amar a Deus do jeito que Ele é, eu consigo reconhecer Deus em tudo, inclusive no outro, inclusive em mim mesmo. E basta que eu aprenda a amar esse Deus e reconhecer esse Deus em tudo, que eu tenho a capacidade de amar qualquer pessoa, independente do que ele externamente seja. Porque eu não estou olhando a casca, eu estou olhando o cerne, eu estou olhando dentro, eu estou olhando o espírito que está ali naquela pessoa. Então, nesse conceito, nós somos iguais. Nós não somos iguais porque o Pai nos pariu. Nós não somos iguais porque somos filhos espirituais de Deus, como se Deus nos cuspisse e nos criasse. Nós somos iguais porque nós somos a essência divina manifesta em aparentes diferenças. Então, quando a humanidade consegue, através do progresso, se perceber assim, ela consegue criar uma fraternidade tão forte, tão vigorosa, que ela é baseada em pouquíssimas leis. Quando os saduceus, ou melhor, os fariseus, vendo que Jesus havia dado uma lição sobre a ressurreição aos saduceus, ele diz assim, qual a maior das leis? E Jesus então responde, amarás o Senhor teu Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força, e ao próximo como a si mesmo. Aí estão todas as leis e todos os profetas. Você pegar tudo que já foi dito, pegar tudo que foi escrito, é isso aqui. E tem mais uma pequena lei. Não faça o outro aquilo que você não quer que faça você. Essa ainda é do nível do ego. Mas a primeira não. A primeira independe do que o outro me faz. A outra é completamente entrega, amor, descompromissado de qualquer tipo de resultado, de qualquer tipo de volta, de qualquer tipo de nada, absolutamente nada. Mas para isso eu tenho que me igualar.
Eu não posso ser um ser de ego, porque o ser de ego, ele tem sempre um referencial. Ele quer sempre ser melhor. Ele sempre se... Quando eu vou dar uma esmola para uma pessoa, eu penso, olha como eu sou bom, estou ajudando esse pobre miserável. Olha que conceito eu formei aqui agora de mim sobre ele. Ele é o ruim, é o pobre, é o loser, é o perdedor, e eu sou aquele bom cabra que vou aqui agora ajudá-lo. Meu corpo enche, meu coração quer explodir de amor. Mas os verdadeiros avatares do amor na Terra, eles não fazem isso. Eles nem sabem que estão ajudando pessoas. Tem um vídeo de Irmã Dulce que me emociona toda vez que eu vejo a maneira como ela circula entre aqueles pacientes. Ela era uma mulher dura, gente. Ela era uma mulher dura, uma mulher difícil. Quem conviveu com ela sabe que ela não era aquela pessoa... mas ela tinha uma missão. E quando ela estava no seu périplo missionário, ela tinha luz, tudo luz, porque ela passava a mão na cabeça daquelas pessoas. Ela não fazia assim, ela não escolhia a cabeça, ela não perguntava o nome, ela passava a mão e pronto. E quantas pessoas são assim, não é verdade? Que fazem isso. E ela não se sentia melhor, muito pelo contrário, ao final da noite ela não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. E quando a gente vai no Evangelho também, tem uma passagem interessante que diz assim, quando Jesus vier, ele vai separar uns dos outros e vai dizer assim aos bons, entre na honra da minha glória, porque quando eu tive frio, você me deu agasalho, quando eu tive doente, você foi me visitar, quando eu tive sede, você me deu de beber, quando eu tive fome, você me deu de comer. E a pessoa vai dizer assim para ele, quando é que eu fiz isso por você? Ele disse, quando ajudou o pequenino, foi a mim que você ajudou. E diz ao outro, saia da honra da minha glória, porque quando eu tive frio, você não me deu agasalho. Quando eu tive doente, você não me deu remédio. Quando eu tive preso, você não foi me visitar. Quando eu tive fome, você não me deu de comer. E ele diz, quando é que eu não fiz isso por você? Ele diz, quando você não fez pelo pequeno, foi a mim que você não fez. Quando eu ouço isso, claro, a gente tem 1000 interpretações dessa dicotomia do bem e do mal, mas na minha cabeça só vem uma coisa, que o bom não sabe que faz o bem e nem o mal sabe que faz o mal. Porque o mal sempre tem uma desculpa, né? Ele diz assim, eu fiz por isso, aquela pessoa merecia. E o bom, que é bom mesmo, faz e não sabe que fez. Então a lei de igualdade... ela diz que minhas relações humanas devem ser pautadas da ideia de que nós somos uma coisa só. Nós somos iguais. Se você pegar um corpo humano, amarelo, preto, azul, branco, branquelo, a cor que você quiser, pegar um bisturi e abrir, hein, doutora? O que é que tem dentro? Tudo igual. Tudo igual. Tem diferença nenhuma. E se você esperar a lei de destruição e chegar lá no cemitério e abrir o caixão, aí é que você vai ver tudo igual mesmo. Então, a gente vê que a única coisa que nos diferencia é a impressão do que nós somos. A ilusão do que nós somos. E a partir do momento em que a gente consegue romper com isso, a gente se liberta dos atavismos, das coisas que são constrangedoras, da sociedade perversa. A gente se liberta das culpas, do julgamento, do bem e do mal. A gente sai disso e a gente vai para a liberdade. Jesus dizia no seu evangelho, eu trago uma verdade que vos libertará. Isso me inquieta. Porque muitas pessoas acham que essa verdade é o que está escrito na Bíblia. Não é. É o que não está escrito. É o que está percebido nas entrelinhas das atitudes de cada um daqueles que pegaram aquelas palavras e transformaram suas vidas. É isso que está ali na verdade libertadora. Imagina o seguinte,
Eu sou uma pessoa frustrada, ansiosa, depressiva. Eu sou uma pessoa que tem um problema, ninguém gosta de mim. Meus casamentos não deram certo. Eu sou uma pessoa isso, eu sou uma pessoa aquilo. Tudo assim eu trago para a minha vida. Uma pessoa que pensa isso de si mesmo, para levantar de manhã cedo, tem que ser um herói. Porque carrega nas costas um peso incrível da negação de si mesmo. Agora, você imagina, no momento em que o espírito consegue dizer, isso aqui tudo é casca, isso aqui tudo é uma passagem, isso aqui tudo é experiência, isso aqui tudo é oportunidade. Eu estou passando por isso porque meu espírito pediu, implorou por essa oportunidade de estar vivendo nesse lugar. Eu pedi para vir nessa montanha-russa no primeiro carrinho, porque eu queria sentir emoção, eu queria sentir a adrenalina. E aí, isso faz com que a gente comece a rever nossos conceitos sobre nós outros. E a gente começa a ver que a vida pode ser mais simples. Que a gente não precisa ser escravo dos conceitos, das normas sociais, das coisas que nos diferenciam. E olha, gente, hoje o povo está diferente por tudo. Pela cor do olho, pela cor da pele, pelo jeito do cabelo, pela preferência sexual, pela maneira de pensar, pela música que gosta. Então, hoje nós somos diferenciados por tudo. Então, ao invés de nos tornarmos um, estamos nos tornando múltiplos. Estamos cada vez mais distantes dessa liberdade. Estamos sendo prisioneiros de uma suposta separatividade temporária, gente. A gente vai morrer. E o corpo, que é branco, que é negro, que é azul, vai acabar. Espírito não tem cor. O espírito só pensa aquilo que pensa enquanto não descobre que aquilo não é aquilo. Depois ele vai mudar. Eu fico pensando, sabe, eu sou um exemplo disso. Eu, quando tinha 15 anos de idade, gostava de ir em umas festas que o povo não me convidava. Eu ficava zangado. Tinha até o nome desse tipo de convidado. Eu não gosto muito não, mas chamavam de penetra, sei por quê. Eu e meus amigos nos organizávamos para invadir as festas de 15 anos, de então, os doces eram maravilhosos. Passados 40 anos, você sabe qual é a chance de eu subir no muro para entrar numa festa que eu não fui convidado? 0. Eu hoje tenho dificuldade nas festas que eu sou convidado, imagina. A gente evolui, gente. Eu sou prova disso. Então, esse é a nossa liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é a verdade de ninguém. Não é de um guru. Porque o carvão, quando ele está junto do fogo, ele só fica vermelho, ele não queima. Se você tirar o carvão do fogo, ele apaga. Quando a gente se aproxima de um guru, a gente tem a sensação que a gente se iluminou, mas só vai iluminar quando tiver chama. E para ter chama, você tem que ir ralar. Porque, como Joana diz, isso é um parto dorido, mas é bom. Sabe por que é bom? Porque o resultado é maravilhoso. A lei inexorável, lembra da primeira? Nós somos atraídos a Deus porque nós iremos nos transformar em espíritos puros. Espíritos puros ou puro-espíritos são essências de Deus emanando amor o tempo inteiro. Então, onde é que fica a negatividade quando eu penso o que eu sou? Longe. E aí eu fico livre, porque não estou preso mais a conceitos, não estou preso a dogmas, não estou preso a formas, não estou preso a grupos, não estou preso a nada disso. Eu estou simplesmente existindo, sendo, eu sou. Sou no sentido da totalidade. Quem não quer experimentar isso? Agora, claro que para fazer isso eu vou ter que vir aqui uma vez, aprender isso. Aí alguém que está me assessorando, que eu não sei quem é, diz assim, primeiro tu fica ali falando para as pessoas tudo isso. Aí você fica. Você não compreendeu ainda, mas você fica falando. Para dar a impressão de que você sabe, que você vive assim, mas eu não vivo assim. Porque é difícil viver assim. Mas é assim. É como diz aquele outro, eu só sei que é assim.
O convite é esse, gente. Para que serve conhecer as leis de Deus? É para me submeter a ela? Não, é para poder simplesmente entender como é que funciona a dinâmica. E a partir daí eu parar de fazer ondinha. Eu aprender a dançar com Deus, aprender a me colocar nas energias de Deus como se eu fosse parte desse mar e dançar. E às vezes eu vou para lá, às vezes eu venho para cá, mas em sintonia com a energia de Deus. Se eu quiser segurar na parede para evitar que eu cresça, que eu evolua, o nome disso é dor. Eu vou sentir dor. Toda vez que eu provoco a natureza, toda vez que eu crio um problema, esse problema vem para cima de mim. Depois que eu me libertei, agora eu vou experimentar o máximo de tudo. O Espírito Lázaro diz assim na lei do amor. No começo, são só instintos. Depois, sensações. Depois, sentimentos. E o grau mais alto do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas o amor, esse sol interior que condensa em seu ardente foco todas as aspirações sobre-humanas. O que quer dizer Lázaro? Que a gente no começo é instinto. Nós ainda temos muito instinto em nós. A gente gosta do instinto, o instinto é bom. O instinto me leva para pegar aquele prato de quindim assim, ó, e mandar ver. Fazer isso de uma maneira assim, bem, sabe? Aquele prato de feijoada, cair matando, como a gente gosta de dizer. A questão da volúpia, que a gente vive a sociedade hedonista. A sociedade hedonista puxa o sujeito para baixo. A energia é toda de chakra baixo. É aquela batida tribal, tum, 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 que é da terra. E essa energia no chakra baixo. E a vulgarização do processo da sofisticação do pensamento para que você não precise passar daqui. Fica aqui, daqui para baixo. Você não está bem? Tum, 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 tum. Está bem. Vá lá, na rua, vá, faça, se venda, no sentido mais assim da consumação do ser. Vá lá. Mas isso, gente, é algo que a gente supera na medida em que a gente começa a perceber que existem sentimentos. E os sentimentos, eles começam norteados pelo ego. O amor, ele pode ser um sentimento nessa categoria inicial. Claro que pode. Nós amamos com o ego. Quando eu digo assim para uma pessoa, eu te amo, e a pessoa diz assim, eu te adoro, eu fico zangado com ela. Onde já se viu trocar adorar por amor? Adorar é menos, não é assim? É como se eu desse 10 reais para uma pessoa e ele me devolvesse 5. Quando o meu filho faz uma ingratidão comigo, eu digo, seu ingrato, fiz tudo por você. Ele levanta a cabeça, olha para mim e diz, você não fez não, você me vendeu. Você está me cobrando? Isso é ego. É o ego que faz isso. Agora, observe o que eu estou dizendo a vocês. Isso é uma forma de aprender a amar. Porque é desse jeito que a gente aprende a amar. A gente aprende a amar amando. A mulher, por exemplo, a mulher recebe de Deus o dom máximo do exercício do amor. Quando ela tem a oportunidade de parir. Por quê? Porque naquele rebento, ela vai desenvolver uma relação, primeiro, neuroquímica, através de uma troca, o neném no mamilo, o cérebro produzindo ocitocina, e aquilo vai criando uma paixão, e ela vai se apaixonando, e depois aquilo sai da química e vira espírito, e aquilo ali está na sintonia, eles se reconhecem, e a mulher está ali, ó, conectada com aquela criança, e eu vejo as pobres coitadas de noite, recém-parida, assim, com aquela olheira, e o neném, quero mais, quero mais, quero mais, e a mamãe querendo dormir, e o bebê não quer nem saber. E aquilo ali, gente, é um ato de amor.
E depois, quando esse menino cresce, essas mães, não estou tirando aqui os pais não, porque eu também sou pai e tenho filhos e amo os meus filhos, mas eu estou falando da mulher, que é diferente a maneira como a mulher olha os seus filhos no berço, quando ela se debruça. Isso é o creme de la creme, é a cereja do bolo do amor. Ali, quando o sujeito passa por essa experiência, é porque ele está dizendo, agora, se você não aprender agora, está difícil. Porque o amor, esse amor entre pessoas que se gostam, esse amor ele esgota com 2, 3 anos, né? Ele é um amor que tem que ser substituído todos os dias, renovado. Ele tem que ser alimentado de outras formas. Então, quando a gente desenvolve a nossa capacidade de amor, diz Lázaro, o amor que substitui a personalidade pela fusão dos seres. É lindo isso, né? Não sou mais eu, não é mais você, mas existe aqui um tercios que somos nós, esse conjunto amoroso, harmônico, parceiro, que está levando a vida, vivendo a vida, desenvolvendo a vida. E isso realmente é algo que enche nosso coração, pensar que a gente chega nesse ponto evolutivo do amor. E aí tem mais 2 coisas nessa lei, além do amor: a justiça e a caridade. Não existe justiça sem amor, porque justiça não é justiçamento. Justiçamento é coisa de instinto. Justiçamento é coisa de barbárie. Justiça é o justo. Justiça é o perfeito. É o certo. É o correto. E essa justiça só pode ser exercida com amor. Porque quem busca o correto não tem lado. Quem busca o correto não tem preferência. E a justiça só se dá sem preferência. Porque é correção. A lei de harmonia é uma lei de justiça. Porque ela busca harmonizar, sem preferência. Não importa quem seja, o Papa. Quando eu vejo aquela irmã do cardeal Arnes, como era o nome dela, a irmã dele, que era muito boa, Zilda Arnes. Ela morreu dentro de uma igreja, fazendo bem. Então não é isso, gente. É um amor. Ele vai para a justiça de uma forma integral. Integral. Ele vai de uma forma assim, trazendo a justiça para o seu eixo. E traz dentro da justiça o conceito da caridade, porque não existe caridade sem amor. E não existe caridade sem justiça. O que é caridade? Allan Kardec faz essa pergunta. O que é caridade, conforme assim entendia no tempo de Jesus, se entendia no tempo de Jesus? A resposta é: indulgência para com as imperfeições alheias, benevolência para com todos e o perdão das ofensas. A indulgência é você separar o ato do ator. O sujeito matou uma pessoa, é o ato. E o ato é passível de uma pena. O sujeito vai para a cadeia. Ele não quer dizer que você vai passar a mão na cabeça dele. Contrário. Ele precisa estar no lugar que ele construiu. Ele precisa seguir o caminho que ele construiu. Mas isso não quer dizer que você vai jogar ele dentro de uma cela para ele ser comido pelo rato, porque isso não é justiça, isso é vingança. Por mais que a gente não goste disso. Então, essa história da indulgência leva o sujeito, aí num ponto menor, a numa sociedade, você dizer assim, Jesus dizia, venha a mim as criancinhas. Aí Allan Kardec diz, não são as crianças da idade, são as crianças do Espírito. E aí quando alguém pergunta, por que Jesus pediria para as crianças virem até ele? Tinha algum impedimento? Claro que tem. O impedimento é você achar que alguém tem que corresponder a um padrão moral para estar em um determinado lugar. Isso é indulgência, gente. Está aí o tempo todo. A gente precisa aprender a olhar a sociedade de uma outra maneira. E o perdão das ofensas? Perdoar é fácil? Não é fácil.
Perdoar é um ato que exige de nós o outro. Eu só posso perdoar porque existe o outro. Porque se não houver o outro, eu vou perdoar o quê? E ao mesmo tempo, quando o outro me faz alguma coisa, exercita em mim a necessidade de desenvolver a capacidade de perdoar. Perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia. Perdoar é lembrar sem sofrer. Perdoar, conforme o nome está dizendo, é doar-se todo. Isso é perdoar. É permitir que o sujeito entre na sua casa como se ela fosse dele. Sua casa mental, sua casa emocional, sem restrições. Porque quando a gente perdoa, muitas vezes, a gente fecha alguns quartos da casa e diz, você entra, mas nesse aqui nunca mais. Não é assim? Então, perdoar é abrir todas as portas. Então, quando o sujeito está livre, ele faz isso. Então, se você for olhar as leis, você vai ver no começo a criação, o movimento da vida, a gestação, as passagens pelo modelo da carne, a morte, o renascimento, o convívio social, o desenvolvimento e o progresso, a compreensão de que nós somos um, a liberdade que conseguimos quando o Espírito atinge esse nível e a gradação máxima, conforme Lázaro dizia, o amor. Essa é a nossa história, gente. Então, nas leis de Kardec, da forma como ele colocou, está a nossa história, está nosso processo evolutivo, está a nossa razão de estarmos aqui. O Espiritismo não traz nenhuma mensagem nova que não já tenha sido dito por outros. Você viu que eu citei várias passagens do Evangelho aqui. O Espiritismo veio para reformar uma consciência e dizer para todos nós que nós somos passageiros, viajores do tempo. Estamos aqui para nos aperfeiçoar, para melhorar nossa vida, melhorar nossa estrutura, melhorar nossa condição e, mais rapidamente possível, termos a possibilidade de enxergar Deus na gente, no outro e em todas as coisas. Então, no dia que a gente aprender a respeitar esse movimento, a gente não vai sofrer tanto não, gente. A gente não vai passar pelos perrengues que a gente passa, não. A gente vai ter uma vida mais leve. Por quê? Porque a gente aceitou a regra do jogo. E a gente está vivendo conformidade com a lei. E toda vez que a gente vive em conformidade com a lei, a consciência dorme em paz. Só um detalhe, que eu gosto de falar isso, toda vez que eu fico fazendo essas provocações, no final eu tenho que dizer isso. Não tenho pressa. Porque a gente vai chegar lá. A gente ainda se aborrece, joga fora a encarnação, desperdiça convivência, faz tudo o que não devia fazer. Chuta o balde da lei divina. Mas um dia a gente vai aprender que não é assim que se faz. Cada um no seu tempo, do seu jeito, da sua forma. Mas saibam que todos vamos fazer. Nunca tenham dúvida disso. E se algum dia você acordar com gosto de guarda-chuva na boca, com a vontade de ficar na cama, e o travesseiro te apertando, te abraçando, e dizendo, não levante. Levante, pelo menos dessa vez. Vá na janela. E ao invés de olhar para baixo, olhe para cima. E diga assim, Pai amado e amigo, você me colocou aqui. Você me deu uma estrada. Agora me dê a luz, para que eu possa me achar no meio de tudo isso. E você vai ouvir ele dizer para você, você está vendo o sol? Eu sou o sol. Você está vendo a chuva? Eu sou a chuva. Você está vendo o passarinho? Eu sou o passarinho. Você está vendo você? Eu sou você. Respira, fica nisso. E depois você me conta se você ainda tem vontade de voltar para a cama
ou se você tem vontade de, como uma criança ávida, correr para os braços do seu Pai. É assim que a gente precisa se entender, para que a sociedade deixe de ser uma sociedade de mortos, para a gente fazer aquilo que está no Velho Testamento. Este Deus não é um Deus de mortos, é um Deus de vivos. E nós estamos vivos. E continuaremos vivos. Porque a única coisa que não se destrói na nossa caminhada é o Espírito. Que ele fica para sempre. Não que ele esteja fora dessa lei, porque um dia ele vai se destruir. Mas ele vai se destruir por uma causa absolutamente nobre. Porque ele será parte da consciência de Deus, ciente disso. Mas ele será somente isso e nada mais. Simples assim e ao mesmo tempo complexo desse jeito. Percebe o quanto é importante a gente se conhecer? O quanto é importante a gente saber quem a gente é? Ter força, coragem, acreditar. E, gente, transformar esse mundo num mundo de pessoas iluminadas pela certeza de que Deus já está entre nós, está conosco e somos nós. Fiquem com Ele, que assim seja.